está dizendo para você: o seu problema eu já resolvi. Oh, glória! O seu problema eu já resolvi. Jesus não deixa para amanhã. E essa noite Ele está dizendo para mim e para você: você tem sonhos? Tem desejos? Você tem planos? Eu já resolvi. Aquela causa eu já resolvi. Aleluia. Entrega o teu caminho a mim e o mais eu faço. Jesus está me usando aqui, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Olha só o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Olha que humildade aqui. Senhor, não venha, ausenta de mim, porque sou um pecador. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aquele Pedro, pescador, bravo, já começou a cair aos pés de Jesus. Meus irmãos, não existe homem bravo. Jesus faz ele ficar manso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Me faz lembrar rapidamente, é o Espírito Santo, meu querido. Aleluia. Me faz lembrar rapidamente de um bombeiro lá na Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, onde eu aceitei Jesus como Salvador, há 30 anos atrás. E o bombeiro, na época ele não era crente, era sargento do bombeiro, a esposa sim. E ele bebia muito, e ele ameaçava a esposa não ir para a igreja. E ele disse: quando eu chegar em casa e você não tiver, esse testemunho ele contou na igreja com a gente, eu vou atrás de você, aonde você estiver. Aleluia. E ele chegou em casa, não achou ela, ele pegou um facão desse tamanho, enorme, e foi para matar. E ele foi diretamente na igreja Assembleia de Deus. A igreja está até hoje, a igreja grande, tem lá em cima onde o coral cantava, uma igreja enorme. E ali, querido, ele chegou com um facão aqui nas costas. Aí ele botou o pé na igreja e veio. Mas só que quando ele colocou o pé, alguém segurou o braço dele. Não tinha ninguém perto dele. Ele fazia força e não conseguia. E levou ele até o altar. E uma mão pesada fez assim, ele caiu de joelho, o facão caiu, e ele ali começou a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Mas como pode? Pode. Você não vê a passagem de Cornélio? E ali Pedro: pode alguém, aleluia, ser batizado no Espírito Santo sem passar pelas águas? Pode. E quem batiza é Jesus. E aquele bombeiro foi batizado, e aceitou Jesus como Salvador, chorando. Oh, glória a Deus. Aleluia. E até hoje, pouco tempo soube que ele até hoje ele é presbítero lá na igreja. Está vendo o que Jesus faz? Ninguém é bravo com Jesus. E Jesus tinha um plano na vida dele, né? Tanto é que libertou ele. E ele até hoje está lá na igreja. Amém. Amém? Versículo 9. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que dele quem? Aleluia. De Pedro e de todos os que, como
ficaram apavorados de ver, aleluia, aquele ato de milagre que aconteceu, aquele monte de peixe. Agora escute bem, era muito peixe. Eu disse o quê? Que Pedro vivia do peixe, não era? Era o trabalho de Pedro. Pedro sustentava a família com o que ele ganhava, e ali ele tirava os impostos, ele pagava e tal, tudo isso. Pedro, Tiago. Agora observe bem, estou indo bem devagar para que você entenda. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: ô glória, ô palavra maravilhosa. Ele disse: não tema, viu Pedro? Não tema, que agora em diante serás pescador de homem. Foi o que Jesus falou para mim, foi o que Jesus falou para você. De agora em diante serás pescador de homem. Ô glória! Na mesma hora que ele discute, e levando os barcos para a terra, deixaram o quê? Tudo! Ô glória! Pedro, aquele montão de peixe, deixou tudo para aquele povo. Aleluia! Não levou uma moeda e seguiu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, João, Tiago poderia falar assim: não, peraí, mestre, peraí, deixa eu primeiro levar o que eu pesquei para mim ganhar um dinheirinho, depois eu te sigo. Negativo, largaram tudo, rei, barco, largaram tudo, Zé, e seguiram a Jesus naquele instante. Glória a Deus. Naquele instante, seguiram a Jesus. Aleluia. E quando eu leio aqui, meus amados, para terminar, escute com muita atenção. É a palavra, viu? Não é o presbítero. Por isso que eu digo que a palavra é que nos orienta, nos bota no prumo, nos conserta. Não é a palavra? É a palavra, né? Glória a Deus. Porque aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 19, também fala sobre a pesca, né? E aqui diz o seguinte, ó: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu estava aqui observando a minha Bíblia de estudo pentecostal. O autor, ele foi bem claro, o autor da Bíblia. Ele disse o seguinte: o crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas membro da igreja, se não estiver ocupado procurando fazer outras pessoas aceitar a Jesus como Salvador, está falhando em seu dever na obra de Deus. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Está chamando a atenção do presbítero Pedro, não está? É a palavra. Presbítero Pedro e toda a igreja. Primeiramente para o pregador. Jesus está chamando a atenção. Se tu não estás atrás das aulas, estás falhando na minha obra. Aleluia. Eu estava estudando de madrugada, lendo isso aqui, e o próprio Espírito Santo disse: se tu não estás pregando a minha palavra, salvando almas para mim, estás falhando na minha obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu oro Faça não, né? e disse: obrigado, Jesus. É tão bom ser chamado a atenção pelo mestre, né? É tão bom ser chamado a atenção por Jesus, porque Ele é o Salvador. Glória Isso, querido, amado igreja, isso
Isso é um despertamento para que nós venhamos acordar, porque Jesus chamou nós para sermos missionários, pregadores da palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pregadores da palavra. Porque está aí a gente vendo, né, as pessoas se aprofundando no alcoolismo, assim como foi no passado, se aprofundando nas drogas, na idolatria, na feitiçaria. É por isso que Jesus, nesta palavra, está dizendo: chamei você para ser pescadores de homens.